Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso mais novo quadro, War Squad, Esquadrão de Guerra, podcast onde abordaremos temas como batalhas, geopolítica e conflitos atuais. Eu sou Jonas Buttini, universitário, jornalista e entusiasta da história militar, com mais de 119 artigos publicados. Nesta virada de semestre de 2022, a revista Esmeril traz inúmeras novidades e novas dinâmicas para a massificação de conteúdos de altíssimo nível, agora em diferentes plataformas. No primeiro episódio desse War Squad, abordaremos a Operação Valkyria. Sem mais delongas, bora para o tema. A Operação Valkyria foi a tentativa de golpe de Estado e assassinato de Adolf Hitler em 20 de julho de 1944. Era a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, porém, desde 1942, a Alemanha sofria reveses na União Soviética, entrando num verdadeiro caos da derrota em Stalingrado em fevereiro de 1943. Diante desse cenário de uma derrota catastrófica, surge um grupo de conspiradores formado por aristocratas das Forças Armadas, liderado por Klaus von Stauffenberg, um coronel da Wehrmacht, tomando para si o destino do povo alemão. Um mês após o avanço aliado, a partir do dia D, na Normandia, região da França, sendo o maior desembarque anfíbio da história, o plano é colocado em ação. Uma eliminação de Adolf Hitler poderia salvar o pouco da Alemanha que ainda restara. A Operação Valkyria era institucionalmente um plano de emergência, desenvolvido para o exército de reserva do exército alemão tomar o controle da nação no caso de um rompimento da lei e da ordem. O exército de reserva tinha a tarefa de treinar equipes de substituição na zona de guerra e de solicitar e testar inovações técnicas. Compreendia os departamentos dos inspetores dos vários ramos do exército, como de formação de oficiais. Além disso, o Gabinete-Geral do Exército, Gabinete de Armas e o Gabinete de Administração com os comandos dos distritos militares. Todos os comandos recém-convocados passavam por treinamento básico e depois eram enviados para uma unidade de combate real. Todos os soldados que estavam de férias, em hospitais militares ou em treinamento também estavam subordinados à reserva do exército. A designação para o exército de reserva era automática e durava até que o soldado retornasse à sua unidade na frente de batalha. Como as forças armadas não estavam sob os tentáculos diretos das forças paramilitares do Partido Nazista, como a SS, seu acionamento poderia ser um álibi perfeito para um golpe de Estado contra os nazistas. Mas para isso, precisariam eliminar a cabeça da serpente. A Operação Valkyria, como plano institucional, foi aprovada pelo próprio Führer Adolf Hitler para ser acionada no caso de uma perturbação na ordem pública e política, ou em uma revolta dos milhões de trabalhadores forçados nas fábricas alemãs. Os conspiradores modificaram o plano com a intenção de usar a força de reserva alemã para assumir o controle das cidades, desarmar a SS e prender a liderança partidária nazista, como sendo os responsáveis pela morte de Hitler. A Operação Valkyria não era somente uma mera tentativa de assassinar Hitler, mas sim um verdadeiro golpe de Estado, para também retirar o poder político-militar dos nazistas como um todo. Em 20 de julho de 1944, pouco depois da hora do almoço, em um dia quente de verão na Toca do Lobo, quartel-general de Hitler, em uma floresta da Prússia Oriental, atual Polônia, o coronel Stauffenberg contrabandeou uma pasta cheia de explosivos para uma reunião. Lá estava Hitler, sentado ao redor de uma grande mesa de madeira junto com outros 22 oficiais. Stauffenberg colocou a pasta embaixo da mesa, deu uma deixa para sair e observou de longe a explosão. Confiante de que a missão tivesse sido um sucesso, se apressou em retornar a Berlim para prosseguir com o plano. Segue o trecho do pedido inicial para os distritos militares desencadear a operação. Abre aspas. O Führer Adolf Hitler está morto. Uma camarilha inescrupulosa de líderes partidários, alheios à frente, tentou, sob a exploração dessa situação, trair a frente em luta e tomar o poder para seus próprios propósitos egoístas. Nesta hora de maior perigo, o governo do Reich declarou estado de emergência militar para a manutenção da lei e da ordem e, ao mesmo tempo, transferiu para mim o poder executivo, com o comando supremo das Forças Armadas. Com isso, ordeno transferência do poder executivo com o direito de delegação aos comandantes territoriais na frente interna. Os titulares do poder executivo controlam todas as seções e unidades das Forças Armadas, incluindo as Waffen-SS.
Serviço do Trabalho do Reich e Organização de Engenharia Civil Militar, dentro de sua área de comando. Todas as autoridades públicas do Reich, Alemanha, estados e municípios, especialmente toda a polícia de segurança e polícia administrativa, todos os titulares e subdivisões do Partido Nazista e das suas associações filiadas, dos serviços de transporte e utilidades públicas. Toda a Waffen-SS é integrada ao exército com efeito imediato. Os titulares do Poder Executivo são responsáveis pela manutenção da ordem e segurança pública. Eles, especialmente, devem garantir a proteção das comunicações, a eliminação do SD, que era o Serviço de Segurança. Qualquer oposição ao poder militar de imposição deve ser impiedosamente esmagada. Nesta hora de maior perigo para a pátria, a unidade das Forças Armadas e a manutenção da plena disciplina são os requisitos mais importantes. É por isso que considero dever de todos os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica apoiar os titulares do Poder Executivo no cumprimento de sua difícil tarefa com todos os meios à sua disposição e garantir o cumprimento de suas diretrizes pelas seções subordinadas. O soldado alemão está diante de uma tarefa histórica. Vai depender de sua energia e atitude se a Alemanha será salva. O mesmo vale para todos os comandantes territoriais, os comandantes supremos das seções das Forças Armadas e os comandantes subordinados do Exército, Marinha e Força Aérea. Assinado o comandante em chefe da Wehrmacht, Marechal de Campo Erwin von Witzleben. Ao ser informado pelo Marechal de Campo Keitel, o verdadeiro chefe do OKW, isso é, o alto comando das Forças Armadas, que a bomba não havia matado Hitler, o General Fromm, comandante em chefe do Exército de Reserva, recusou-se a iniciar a operação, apenas para descobrir que outros generais haviam iniciado em seu nome. Recusando-se a cooperar com a conspiração, foi removido do cargo, preso e substituído. Enquanto isso, o governador militar da França ocupada conseguiu desarmar o SD e a SS, capturando a maior parte da sua liderança. Ele viajou para a sede do comando, pediu-lhe para entrar em contato com os aliados, apenas para ser informado de que Hitler estava vivo. Milagrosamente, uma explosão que matou 4 pessoas em uma sala apenas deixou Hitler com alguns cabelos queimados e os ouvidos unindo. Ao passo de que em apenas 12 horas, por volta da meia-noite, Hitler já havia esmagado a rebelião. Stauffenberg e outros 3 foram executados por um pelotão de fuzilamento em Berlim já na madrugada do dia 21 de julho. Nas semanas seguintes, outras 140 pessoas envolvidas na conspiração foram mortas e mais de 500 conspiradores e oponentes políticos foram presos. O que deu errado? A hesitação de muitos participantes da conspiração em momentos cruciais, como na confirmação ou não da morte de Hitler, e falta de comunicação, impediu que o plano se desencadeasse numa velocidade irreversível, proporcionando uma margem de tempo para um contra-ataque de inteligência por parte dos nazistas. A essa altura, o Reichsführer SS, Heinrich Himmler, havia se encarregado da situação e emitido ordens contra a mobilização da Operação Valkyria. Com a maioria dos comandantes sabendo de que Hitler estava vivo, foram cancelando suas ordens anteriores. Quando ficou claro que o golpe havia falhado, os membros da conspiração em Berlim começaram a mudar de lado. O General Fromm, comandante em chefe do Exército da Reserva, foi libertado de sua sala de detenção e, após uma breve briga, conseguiu recuperar o controle. Em uma tentativa desesperada de encobrir o seu envolvimento, ordenou a execução do coronel Klaus von Stauffenberg, além dos demais oficiais. Pouco depois da meia-noite, os condenados foram conduzidos ao pátio do quartel-general e executados pelo pelotão de fuzilamento. Mas quais seriam as implicações internas e externas se a operação tivesse sido bem sucedida? Obviamente, os pontos que serão agora abordados são apenas especulações de uma fértil imaginação. Num primeiro cenário, a operação é bem sucedida, a reserva estratégica da Wehrmacht prende e acusa pelo assassinato do ditador as lideranças da cúpula partidária nazista. O novo governo constituído abre um diálogo com os Estados Unidos e a Inglaterra para que juntos mirem contra o perigo expansionista vermelho soviético no leste europeu. Num segundo cenário, mesmo com o novo governo constituído, os aliados prosseguem com seus avanços militares e utilizam os desenrolares da Operação Valkyria para desmoralizar perante a população alemã as fragilidades do seu sistema político, causando revolta interna e queda repentina do novo governo, e como resultado lógico, das forças militares alemãs nas 2 frentes de batalha. Num terceiro cenário, os objetivos políticos da operação são conquistados,
mas os correligionários nazistas remanescentes descobrem a conspiração e formam forças paramilitares de resistência contra o novo governo constituído, causando uma nova onda de desestabilização interna na Alemanha. São muitos os cenários possíveis para saber com exatidão o que ocorreria se a operação tivesse sido bem sucedida. Ao longo da história, diversos assassinatos e golpes de Estado atingem seus objetivos nas primeiras 24 horas, mas os desdobramentos dos dias e semanas seguintes são incertos para garantir de fato a nova ordem constituída. Mas na minha visão, essas seriam os 3 cenários mais prováveis. Contudo, é fato que a derrota da Alemanha no campo de batalha era iminente. Qualquer fosse o resultado da operação, um grande barril de pólvora os aguardava. Em 2008, Tom Cruise estrelou Operação Valkyria, filme baseado no episódio histórico, mostrando o atentado de ponto de vista do coronel Stauffenberg. Recomendo a todos. A Operação Valkyria foi o último de um total de 42 atentados sem sucesso contra Adolf Hitler, sendo que somente Stauffenberg já havia tentado pessoalmente 2 vezes. Esse foi o nosso primeiro War Squad, Esquadrão de Guerra. Agradeço pela companhia e espero todos vocês nas próximas edições. Um grande abraço.